Bom, hoje agora nós vamos falar, essa aula de hoje, nós vamos comentar sobre o capítulo 7, que ele fala sobre fisioterapeuta em relação às entidades de classe. Eu vou abrir aqui, certo? Vamos lá, então. É uma aula bem curta, mas é uma aula interessante, um capítulo importante do nosso Conselho de Ética de Fisioterapia, né? Aqui eu tenho duas entidades de classe em que existe uma ampla participação dos profissionais da fisioterapia. Os conselhos de saúde, nós sempre observamos a presença de um fisioterapeuta nesses conselhos de saúde, né? Seja conselho municipal, seja conselho estadual, ou seja conselho federal, tá? Então, Conselho Nacional, desculpe, Conselho Federal, Conselho Nacional de Saúde, e assim como nas entidades de classe, seja nos CREFITos ou nos COFITos, né? Então, nós sempre observamos a presença de fisioterapeutas, lógico, nos conselhos de fisioterapia é obrigatória a presença do fisioterapeuta, mas nos conselhos de saúde a gente sempre tem a participação desses profissionais. Eu acho que é importante a gente estar inserido nesses movimentos, porque são movimentos de representatividade da nossa classe, né? A gente sempre ainda ouve muito essa questão dos CREFITos e COFITos. Para que eu preciso de CREFITO? Para que eu preciso de COFITO? E eu vou repetir isso 10.000 vezes, 100.000 vezes, se for possível. Conselho Federal é que nos garante autonomia profissional. A nossa autonomia profissional é garantida pela existência dos nossos conselhos de saúde, pelos nossos conselhos de classe. Conselho Federal de Fisioterapia, eles que nos representam. Esse é o primeiro ponto. E as pessoas ainda falam, por que eu tenho que pagar isso? Porque está na lei. É uma contribuição que está na lei e nós devemos cumprir a lei. Se está na lei, devemos cumprir. A judicialidade em dia está exercendo a profissão de forma ilegal. Então esse é um ponto importante. A gente precisa, se está na lei, não tem como fugirmos disso. Bom, deixa eu voltar aqui. Bom, aqui nós temos, né, uma imagem dos conselheiros do CREFITO 2, uma ampla participação. Isso é muito importante, que a gente entenda o papel desses conselheiros na defesa da nossa autonomia profissional. Por isso que é sempre importante a gente entender que isso deve existir, isso faz parte da profissão, tá? E aí a gente vê alguns artigos do nosso próprio Código de Ética que ele fala sobre isso, ó. Fisioterapeuta, por sua atuação nos órgãos de representação política, aí eu falo dos conselhos, né, e profissional, deve participar de determinação das condições justas de trabalho, aprimoramento técnico-científico. Então isso é um papel do conselho, né? A gente está lá para isso, para a gente melhorar as nossas condições de trabalho. Se você fala assim, eu quero melhorar a minha condição de financeira, eu estou recebendo um pouco, isso é sindicato. Isso não é o papel do conselho, né? Isso é sindicato que é responsável por isso, que aumenta o salário, essas coisas todas. Não é o conselho, né? Aí é recomendado ao fisioterapeuta no 34 a responsabilidade social e consciência política, pertencer às entidades associativas, isso é importante, né? A nível local, nacional, em que exerce sua atividade profissional. Então isso é obrigatório, não adianta, não tem como. E aí ele fala, ó, é proibido ao fisioterapeuta, inclusive na condição de docente, manifestar, divulgar ou fomentar conteúdo que atenta de forma depreciativa contra o órgão ou entidade de classe. Assim, hoje você ainda encontra profissionais que falam assim, esse conselho não serve para nada, isso é uma porcaria. A gente vê muito isso. Isso infringe o artigo 35 do nosso Código de Ética. Então, esse é um ponto bem importante que eu sempre gosto de frisar nas minhas aulas. Se a gente não está descontente, se a gente está descontente com determinada equipe que está gerindo um conselho regional, existe eleição. A eleição está lá para isso, para a gente tentar colocar uma outra gestão que nos represente melhor. Isso é permitido, está lá nas nossas
nas nossas resoluções do COFITO está lá. Nós temos direito a escolher a diretoria que vai lidar o Conselho Regional naquele determinado tempo. Não para o federal. Federal nós não temos eleições diretas. Tá? E aqui a gente finaliza essa água, ela é curtinha, mas eu gosto muito de frisar sempre e rebater e bater e sempre colocar essa questão da importância dos nossos conselhos. Eles é que nos garante a nossa legitimidade, a nossa autonomia profissional. Por exemplo, hoje um fisioterapeuta, a carga horária semanal dele é 30 horas semanais, é o máximo. Aí vai lá uma prefeitura e coloca um concurso público 40 horas. Não é permitido. Quem é que vai interferir? Quem é que vai pedir para a prefeitura mudar o edital? Quem é? O conselho. É o conselho que vai falar assim, ó, tá errado. O COFI, a nossa legislação, e isso está vinculado ao Ministério do Trabalho, o fisioterapeuta, ele tem que trabalhar no máximo 30 horas semanais por determinada entidade. Esse é um ponto importante que a gente precisa estar ciente, certo? Então, muito obrigado e até a próxima aula.